Hoje a gente tem uma mensagem diferente. Hoje a gente vai falar de uma pessoa que, em que pese tivemos o privilégio, né, de conhecê-la. Entretanto, a gente não teve tempo suficiente para desfrutar desse casal tão maravilhoso que é o Roy e a Doris. Eles estiveram aqui conosco. Tive a honra, eu acho que até os irmãos, vocês chegaram a vir no culto, eu acho que vocês não vieram ainda, quem era da Ágape, né? Eu fui convidado na época pelo pastor Antônio. E o pastor Antônio me pediu que eu fosse o tradutor, né? Porque eles vieram e, em que pese o Roy fala muito bem português, a gente vai pôr um vídeo ali. O Roy é uma pessoa maravilhosa, mas aí a equipe que veio na época foi se eu não me engano, 2011 que eles vieram. Nós ainda da Ágape não tínhamos vindo para cá, então acho que os irmãos não tiveram essa chance maravilhosa de conhecer a Doris e o Roy. E eles estiveram aqui no Brasil, e aí, lógico, ele não podia deixar de vir à igreja de Rio Preto. Eles vieram, e na época o pastor Antônio me ligou e falou: Júlio, você não pode vir para fazer a tradução, né? E também conhecer o missionário Roy. Eu falei, claro. No mesmo momento, eu e Suzy viemos, participamos aqui. Foi um fim de semana muito gostoso. Foi um sábado e um domingo que eles estiveram aqui na Igreja Metodista Livre. E nessa oportunidade eu pude pessoalmente conhecer a missionária Doris, que esta semana tivemos aí a notícia tão triste, né? Da sua partida, mas como eu falei, né? Triste para nós que estamos aqui na terra, que permanecemos, mas com certeza muito feliz para os céus, porque os céus recebeu ali a sua serva fiel, uma pessoa maravilhosa. Vamos para 1 João, a mensagem vai ser, se você puder pôr o PowerPoint primeiro, vamos pôr os slides, e aí depois vamos pôr os vídeos. Eu trouxe hoje um vídeo que a gente recebeu do Fred Lester, 2017. Então em 2017, o Fred Lester me contactou. O Fred Lester é o nosso irmão da equipe, vem lá do Canadá, e ele me contactou via WhatsApp, dizendo, olha, o pastor Roy, eu estava mandando... Amém, foi bateria, perdão, irmãos. E o Fred Lester me contactou lá do Canadá, é o nosso irmão querido da equipe Vem, né, voluntários em missão, e na época eu trocava e-mails com o pastor Roy sobre a construção aqui da igreja de Rio Preto. Nós tínhamos, na época, o nosso terreno, o pastor Roy muito empenhado lá no Canadá, pela construção. Infelizmente não conseguimos fazer o tão sonhado, né, aquilo que a gente esperava tanto. Mas aí nessa época o pastor Roy, através do Fred, mandou vídeos para a gente. Eu até passei esses vídeos já aqui para a igreja. E eu fiquei hoje o dia inteiro procurando esses vídeos nos meus arquivos, porque eu queria mostrar para a igreja a nossa missionária Doris. E eu falei, poxa, eu lembro que ela fez vídeo, ela gravou para a gente, e eu não achava. Mas agora de tarde, 4h45 da tarde, eu achei, a pastora falou, nossa, mas você ficou o dia inteiro. Eu falei, eu fiquei procurando, porque não estava o nome nesses vídeos, né? Tá no vídeo do WhatsApp, eu não renomeei. Então depois nós vamos ter o vídeo. Então hoje o nosso culto é uma homenagem a Doris Kenny, 1931 a 2024, a novembro de 2024, a missionária Doris Kenny. Vamos lá, 1 João, vocês acharam aí? 1 João capítulo 3, 1 João 3, 1 e 2, verso 1 e 2, na nova tradução. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Vamos parar por aí. Tudo começou a história desta pequena igreja em Rio Preto, com 2 corações abrasados. Casal Roy e Doris, eles eram do movimento de santidade. Olha que interessante, eles não eram da Metodista Livre, mas o movimento de santidade também ele está relacionado com o movimento metodista. Eu acredito que deve ser o Holiness lá nos Estados Unidos.
E eles vieram para o Brasil em outubro de 55. Faz tempo, hein? Acho que nenhum de nós aqui era nascido, né? E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles foram trabalhar no campo missionário, mas antes, né, 2 anos antes, a irmã Doris, ela se forma em enfermagem, lá em 1953, quando ela vem para o Brasil como esposa, ela já era enfermeira, e esse casal, de fato, construiu um grande legado para o Brasil, para a igreja brasileira, né, a igreja metodista livre. Foi um legado grandioso, algo realmente maravilhoso. Em 59, o Roy e a Doris, eles se unem à Metodista Livre. Então eles vieram através da missão do movimento de santidade, mas depois de 59, eles se unem à Metodista Livre e permanecem aqui em Neves Paulista, pertinho da gente, né? Foi ali em Neves Paulista que, juntamente com a Midori Ono, que é uma irmã nossa, que era do concílio provavelmente Nikkei, né, da ala japonesa, que começou ali em Neves Paulista, e é onde a família do pastor Luiz Roberto, até se o pastor Luiz Roberto estiver nos assistindo, um grande abraço para o pastor Luiz Roberto, toda a sua família. Ele esteve aqui conosco, o pastor Luiz Roberto, já numa oportunidade, tivemos a honra de receber o pastor Luiz Roberto, e lá em Neves Paulista, né, toda a família do Luiz Roberto, nesse período, o Luiz Roberto tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, quando toda a família dele foi convertida. Tempos depois, em 62, o Roy e a Doris, eles são enviados para o Rio de Janeiro. E mais depois eles acabam voltando para os Estados Unidos. E em 63 eles retornam dos Estados Unidos. E aí eles são enviados para Vila Galvão, lá em Guarulhos, onde começa ali um trabalho metodista livre. E com uma escola dominical, né? Os americanos, eles vêm com essa questão da escola bíblica de manhã, o ensino do domingo cedo. Lá trabalhando também no Jardim Pinhal, uma outra igreja metodista livre. E alguns meses depois, eles... era uma tenda ali em Guarulhos, que eles pregavam debaixo de uma tenda. Olha que interessante. Vocês vão ver que o Roy, num dos vídeos dele aqui, ele fala que em Rio Preto, no primeiro salãozinho que a gente teve aqui em Rio Preto, não tinha banco. Eram apenas barcos. Eu acho que era alguma coisa de reforma de barco, alguma coisa. Ficou uns pedaços de barco lá. E eu acho que era como onde o pessoal sentava na nossa igrejinha aqui. E hoje olha o conforto que temos, né? Um assento, ar-condicionado. Você vê como que o tempo vão, as coisas... Deus vai abençoando. Mas esse começo, que não é fácil, irmãos, né? Desbravar, vir para o interior, vir para o sertão. E juntamente com Manoia, a família Manoia, os Kenny vão abençoando a Metodista Livre. E foi considerado arrojado naquele tempo, né? Fazer uma tenda lá em Guarulhos. E depois dessa tenda, acabou ali o trabalho do Roy, da família do Roy, construir um tabernáculo para a nossa igreja lá em Guarulhos. E em 63, o reverendo Roy, ele foi admitido, né? Ele acumulou também a função de superintendente do Brasil, porque até então o Brasil ainda não tinha bispo. Então era o cargo máximo da Igreja Metodista Livre no Brasil, era de superintendente do Brasil, porque o Brasil ainda não era um concílio. E eu fico imaginando os desafios, as lutas que esse casal precisou vencer, cuidando dos filhos aqui, ministrando a palavra de Deus, num tempo tão difícil. Você imagina a década de 50, né? E é legal que um dos vídeos ele conta pra gente que eles trouxeram um projetor com uns filminhos sobre Jesus. Aí eu fiquei pensando, rapaz, em 55 eles já trouxeram um projetor para cá. Você viu como que os americanos são tão desenvolvidos que a gente, né? Já em 55 eles vieram com projetor e passavam filmes para as crianças assistirem. Começou esse trabalho muito forte com as crianças. E um exemplo para nós de determinação, de foco, de amor ao reino, quando que em 2011 eles voltaram ao Brasil e passaram por aqui por Rio Preto, Roy e a Doris, e eu tive essa honra de conhecê-los. Até então aqui eles já estavam na igreja lá do Canadá, a Igreja Metodista Livre, se eu não me engano, de Saskatoon, que é uma cidade lá no Canadá. Até brinquei com o Roy, ele falou que é frio para chuchu, é muita neve. Vocês vão ver até que na casa dele, ele está no fundo, tem uma lareira, tem uma salamandra, que lá você não já pensou nós ia passar um frio, hein, doutor? Do jeito que a gente gosta de um calor, né? E foi um momento marcante quando eu pude conhecer a Doris, a simplicidade dela, dessa nossa missionária, de uma maneira tão abençoada, importante para o reino.
passamos poucos momentos, mas nós já pudemos ver nesses poucos momentos o coração do Roy e da Doris voltados, né, totalmente para a obra de Deus. E tivemos oportunidade de ouvir histórias marcantes desse casal. O Roy contando as histórias dos filhos. Os filhos foram criados praticamente aqui no Brasil. E que a nossa igreja local, a igreja de Rio Preto, passou por muitas fases. A igreja de Rio Preto passou por muitas etapas, muitos processos. Interessante, a gente continua passando até hoje, né? É uma igreja que sempre foi difícil. Uma vez eu encontrei o Sandro até, eu falei, Sandro, e aí ele falou, nossa, pastor, você já não parou pensar que a igreja metodista livre de Rio Preto passa por... É difícil? Eu falei, Sandro, mas se é difícil, é aí que a gente tem que continuar. Que é aí que é um desafio do Senhor. E houve um período que a nossa igreja ficou fechada, aqui de Rio Preto, salvo engano, na década entre 60 e 70, ela ficou fechada, teve um problema. Isso quem me contou, eu fiz uma entrevista, como eu fiz história, né, eu gostava muito de ir a fundo, eu estava escrevendo um livro sobre a história da Igreja Metodista Livre de Rio Preto, e quem me passou essas informações por e-mail foi o pastor Dominil Bento Paulino. Se a irmã Natalina estiver assistindo, pastor Marcos, vão se lembrar do pastor Dominil, do pastor Malta, que passou por aqui também em Rio Preto. E quem me contou essa história foi o pastor Dominil. Ele falou, olha, a igreja ficou fechada há muito tempo, foi feito um evento com os jovens, e um dos jovens, infelizmente, faleceu na piscina. E aquilo trouxe um transtorno para a família. Era uma família grande dentro da igreja, a família acabou saindo, e aí a igreja fechou. E a igreja ficou por um bom tempo fechada, até que em 2002, um casal abençoado de Vila Galvão, a nossa querida pastora Edna e o esposo Francisco, eles eram apenas obreiros lá em Vila Galvão, mas eles vieram para Rio Preto, e aí eles sentiram no coração de também continuar um trabalho metodista livre aqui, e foram atrás de algumas famílias que tinham sido da metodista, e em 2002, em junho, 30 de julho, né, de 2002, eles reabriram o trabalho metodista livre em Rio Preto, que está aberto até hoje, para a honra e glória do Senhor. E assim que nós soubemos do falecimento da irmã Doris, ficamos muito tristes, Suzy e eu, a gente imediatamente, eu comecei a preparar essa mensagem, eu falei, eu não vou poder deixar de fazer uma homenagem para a missionária Doris, embora nós aqui não a conheçamos, né, a muitos dos membros, dos irmãos novos, mas a gente tem que lembrar que pessoas importantes passaram por aqui, por essa história, e que fizeram a marca da Metodista Livre em São José do Rio Preto. E 3 coisas eu quero falar hoje sobre a vida da missionária Doris. 3 itens que Deus falou no meu coração. Primeiro, que Deus quer levantar um povo santo. Deus, ele anseia por um povo santo. O segundo ponto, Deus, ele tem uma missão para nós, igreja. E o terceiro ponto que o Senhor falou comigo essa semana, que a nossa vida possa refletir o amor dele. Que a nossa vida possa propagar o amor dele. Vamos lá. 3 pontos rapidinhos, para depois a gente vir aqui no telão e a gente vai fazer uma homenagem para a missionária Doris. Mas esses 3 pontos eu tirei do pouco que eu conheço a vida da missionária Doris, do pouco que eu conheço a vida do Roy Kenny. Eu posso dizer que Deus quer levantar um povo santo. É interessante quando nós fomos observar, olha a lógica de Deus, irmãos. Trazer um casal, tinham provavelmente se casado há pouco tempo, novos. Eu acho que o primeiro filho nasceu aqui, segundo até o relato da Doris, o Vernon, parece que ele nasceu aqui em Rio Preto. Então, olha que interessante, irmãos, como que a lógica de Deus é tremenda. Pegou um casal lá, eles na época acho que eram dos Estados Unidos, não sei se eles já eram do Canadá, mas trouxe de um outro país para vir formar uma igreja aqui em Rio Preto. Não é muita... Como que as coisas de Deus, né? Qual que é a lógica disso? Para nós humanos não tem a lógica, não existe lógica. Que um casal jovem se dispusesse a promover o evangelho num país tão longe, de um clima totalmente diferente, de uma cultura totalmente diferente. E na década de 50, vocês têm noção disso? Chegaram aqui em 55 e foram em 56, 57 ali para Neves Paulista e aqui em 58 provavelmente. E aí eu lembrei, quando Jesus ele envia os 70 discípulos, e lá está no Lucas capítulo 10, não precisa abrir não, mas se você quiser conferir, Lucas capítulo 10. E lá no verso 1 e 2, Jesus ele fala que ele envia de 2 em 2. E no final ele fala para nós que a seara é grande e poucos são os
ceifeiros, os trabalhadores. Irmãos, Deus, Ele deseja levantar pessoas que se posicionem, não apenas como cristãos, mas como pessoas que são enviadas a este mundo. Ele quer Ele quer levantar um povo santo, igreja. É por isso que Ele nos chamou, por isso que Ele nos impactou, para levantar um povo santo. Por quê? Para cumprirmos o segundo ponto agora, uma missão. Fala para quem está do lado, você tem uma missão. Eu e você, irmãos. O segundo ponto que nós podemos aprender através da vida da missionária Doris, além de outros inúmeros pontos maravilhosos, né? Eu imagino o que o Roy poderia falar da Doris, horas e horas da sua esposa amada, né? Horas e horas ele poderia falar de tudo que a Doris representava, não apenas para ele, para os filhos, para a família, mas para o reino. É interessante que eu entrei no site, onde foi feito o velório, que foi no sábado. Eu entrei no site e eu até deixei uma mensagem lá. E eu estava lendo algumas mensagens de alguns, acho que são amigos deles lá do Canadá. E é gostoso você ver o que cada um falava. Aí eu estava lendo uma lá que ela dizia assim: Doris tinha um sorriso contagiante. Ou seja, são pessoas que você nunca vai ver abatido. São pessoas que você nunca vai ver abatido. Porque quem está no Senhor, irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma missão. Nós temos um chamado. Precisamos não apenas ter ciência disso, não basta eu saber disso, não basta eu ter conhecimento disso, mas eu preciso colocar em prática esse meu chamado, essa nossa missão. O ponto culminante no Evangelho é justamente o fato de que Jesus, Ele deu uma ordem para que nós espalhássemos as boas novas, para que nós espalhássemos as notícias. Talvez seja essa uma das grandes diferenças de muitas religiões do mundo aí fora. Tem religião que até que eles não gostam de quem chega. Sabia disso? Tem religião que eles impõem várias coisas para a pessoa poder entrar na religião deles, na seita deles. Porque eles não vêm da mesma maneira que Jesus nos deixou. Jesus, Ele disse para nós, para propagássemos, para que anunciássemos, para que espalhássemos a novidade. Quem quiser conferir, está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Ele falou para nós lá, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia! Quem crer e for batizado será salvo. Aí você que está me assistindo, ou você que está aqui na igreja, você pode dizer assim, você que está aqui no templo, você pode dizer assim: ah, pastor, mas isso aqui é o seguinte, eu estou entendendo que isso aqui, quando Jesus falou, foi só para os discípulos. Jesus, Ele não falou para os membros, né? Irmãos, durante todo o Evangelho a gente pode ver que os apóstolos, eles promoviam de uma maneira, incentivando para que os novos convertidos testemunhassem. Você pode ver que no Novo Testamento, são testemunhos que levam a milhares de pessoas se converterem. Vocês lembram no momento que Pedro e João estão entrando no templo? O que aconteceu com aquele cego? A gente acabou de ler agora em Atos, faz o quê? Um mês atrás mais ou menos, eu trouxe essa mensagem. Pedro disse o quê para aquele paralítico? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. Vocês lembram o que aconteceu? Gente, nesse dia, 5.000 pessoas se converteram. Por quê? Porque o testemunho daquele homem, eu imagino que foi um reboliço, Pedro lá no pórtico de Salomão, falando de maneira inspiradora, de uma maneira totalmente cheia de unção, e aquele paralítico correndo de um lado para o outro, dando glória a Deus, glorificando. Eu fico imaginando o reboliço que não foi aquilo dentro do templo, que milhares de pessoas foram convertidas instantaneamente. Não tinha esse negócio, eu vou pensar. Eu vou, não tinha não, meu irmão. Antigamente no Novo Testamento, batizava ali na hora. Quando a gente vê a história do eunuco, o que aconteceu? A caminho, ali do lado daquele lago, mas eu posso ser batizado? Pode, já agora, já batiza, pronto. O simples fato, irmãos, de nós vivermos como seguidores de Jesus, nos torna automaticamente divulgadores desse Jesus maravilhoso.
O simples fato. Só o fato de nos tornarmos cristãos, por si só, já nos torna anunciadores desse reino vindouro. Eu não preciso me tornar pastor. Eu não preciso me tornar missionário. Eu não preciso me tornar evangelista. Eu não preciso me tornar diácono, diaconisa, para eu anunciar as boas... Não, as boas novas, sabe como que você anuncia? No seu dia a dia, com a sua própria vida. O que as pessoas veem em nós, irmãos? Ixi, pastor, aí é difícil, hein? É. O último ponto, eu já estou encerrando a mensagem. O terceiro ponto é justamente esse, que a nossa vida possa refletir esse Jesus maravilhoso. Lembra daquele livro que nós estudamos, o Manifesto Jesus? É um pouco sobre isso, né? É o último ponto que eu quero abordar, embora ficou por último, mas não significa que seja menos importante. São os nossos frutos em amor. Quando eu olho para a vida da missionária Doris e do reverendo Roy, dessa família linda, eu fico pensando nos frutos maravilhosos que durante toda essa vida a Doris pôde proporcionar para o reino de Deus. Quantas pessoas não foram movidas, quantas pessoas não foram tocadas, quantas pessoas não tiveram suas vidas mudadas. Pode ter certeza que com um jeito simples, humilde, manso, de uma mulher tão sábia, de uma mulher de Deus, você pode ter certeza que convenceu muitas e muitas pessoas para o reino, para o evangelho. E é isso que o mundo precisa hoje, irmãos. É isso que a nossa sociedade precisa hoje. A nossa sociedade depravada, ela precisa disso. Ela não precisa de um monte de pastores. Já tem muito pastor. Hoje já tem muito coach. Tem muita igreja publicando vídeo. Tem muita coisa. Tem teologia. Hoje você baixa apostila de teologia na internet. Você quer estudar a Bíblia? Na internet tem um monte de material. Muitos deles de graça. As pessoas não precisam disso para conhecer Deus. Mas elas precisam ver a vida da irmã. Elas precisam ver a vida do irmão. Elas precisam ver a vida do casal. Elas precisam ver a minha vida. É isso que o mundo precisa hoje. De exemplos. Exemplos. Não significa, irmãos, que somos perfeitos. Pelo contrário. Eu sempre falo no meu trabalho. Falo aqui, falo em qualquer lugar. Eu procuro ser a pessoa mais sincera do mundo. O Júlio que eu procuro ser aqui. Lógico que talvez eu não possa falar tudo o que eu gostaria aqui no púlpito. Por quê? Porque o que o Júlio pensa e o que o Júlio acha não é do interesse de ninguém. Eu estou aqui por um propósito. Quando eu estou em cima deste púlpito, quando eu estou com um microfone, eu tenho que falar o quê? Aquilo que é da vontade de Deus. Não é o que o Júlio acha, que o Júlio pensa, que o Júlio quer. Mas eu procuro na minha vida, irmãos, a ser o mais transparente possível. É o que eu sou dentro do meu lar, o que eu sou no meu trabalho, e que procuro ser aqui dentro do templo, junto com os irmãos, o que eu procuro ser na rua. Mas, irmãos, o nosso chamado é isso, é vivermos uma vida santa, de modo digno, de modo justo. E através da nossa vida, vamos mostrar para a sociedade, nos dias atuais, que ser seguidor de Jesus vale a pena. Não é simplesmente uma religião. Não é simplesmente trata-se de dízimo e ofertas. Não é simplesmente trata-se de um templo, de uma igreja, de uma congregação. Não, ser seguidor de Jesus é mudar totalmente a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Eu vou ler, mas não precisa abrir não. Sermão da Montanha. Ixi, quando fala Sermão da Montanha, eu sou apaixonado pelo Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, no verso 13 em diante. O que Jesus fala para nós? Vós sois o sal da terra, irmãos. Lembra da passagem do sal da terra, da luz do mundo, que eu já preguei aqui inúmeras vezes, e outros pastores já vieram por aqui e pregaram inúmeras vezes? É uma mensagem sensacional de Jesus. É uma mensagem que mostra para nós para que serve um seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus que não tem tempero, o seguidor de Jesus que não é exemplo, ele não é seguidor de Jesus. É falso, é pseudo, fake news, né? Vamos falar nos dias de hoje, é fake news. E hoje o que nós mais vemos, irmãos, é pessoa dizendo que é crente, que é evangélico, mas ela não é nada, ela não sabe o que é ser evangélico. Sabe por quê? Porque ela não vive o evangelho. Precisamos viver. Por isso que, através da vida da missionária Doris, através da vida
tão simples dessa mulher, tão humilde. Nós vamos ver aqui o vídeo, vocês vão ver ela contando a história. Vamos ver aqui algumas fotos agora. A gente aprende então que Deus quer levantar um povo santo, irmãos. É isso que nós somos chamados. Que Deus, Ele deu uma missão para nós, irmãos. Não fica com esse negócio não que a missão é só do pastor. Achei tão bonito que domingo, acho que foi retrasado, que o doutor falou sobre o evangelismo, não é? Foi acho que domingo retrasado. É isso, irmãos. E evangelismo não é apenas a gente entregar um panfleto, mas é a gente refletir Jesus na nossa vida para o próximo. E por último, esse amor maravilhoso possa se espalhar como a semente que a família do reverendo Roy Kenny e sua esposa Doris um dia deixaram aqui em Rio Preto, deixaram aqui em Neves Paulista, na região desse centro, como eu posso dizer, né, do noroeste paulista. Hoje virou um centro de desenvolvimento a nossa cidade. Hoje Rio Preto é uma referência nacional na saúde. Rio Preto é uma cidade referência em muitas questões. Rio Preto deixou de ser era Curutela que falava isso, os antigos, né? Deixou de ser uma cidadezinha, pequena cidade do interior, para hoje ser uma referência. E, irmãos, houve um propósito para que Deus trouxesse o reverendo Roy, para que Deus trouxesse a missionária Doris. Houve um propósito para que Deus trouxesse, aqui em Rio Preto já pregou o pastor José Emílio Emerenciano, que é o fundador da Metodista Livre do Brasil, da ala brasileira. Foi ele o fundador. Ele já esteve várias vezes em Rio Preto pregando nesse sertão. E Rio Preto, com as suas vicissitudes, estamos aqui de pé para a honra e glória de Jesus, pela misericórdia de Jesus. E é por causa de vocês, irmãos. É por causa de vocês que esse trabalho não para, que essa obra não para, porque Deus confiou em nós essa missão de levantar um povo santo que vai refletir a glória dele nessa cidade. Irmãos, a gente pode não arrastar a multidão, mas se você conseguir dentro da tua casa ser um esposo melhor, glória a Deus. Se você conseguir, sei lá, irmã, dentro da sua casa ser uma esposa melhor, glória a Deus. Se você conseguir, meu querido, sei lá, no teu trabalho, uma pessoa melhor, glória a Deus. Se você conseguiu tornar-se uma pessoa melhor lá, no foco da sua sociedade, do seu dia a dia, do seu cotidiano, glória a Deus. E assim nós vamos crescendo, pouco a pouco nós vamos avançando. Que Deus quer levantar um povo santo, que Deus nos deixou uma missão, e que nós possamos refletir esse amor de Deus. Tema dessa mensagem: cumpra o chamado, em homenagem à missionária Doris Kenny. Nós vamos passar aqui agora um pouquinho da história dela, está aqui no telão, uma foto da Doris na máquina de escrever, provavelmente aqui deve ser 57, 58, e temos aí a alegria de poder fazer essa homenagem para a nossa missionária. Aqui é a foto da missionária. Deixa eu dar um blackout, né? Fica melhor, não fica, irmãos? Aí, ficou melhor para vocês enxergarem? Em 53, quando ela se formou para enfermeira, a bênção do Senhor. Você vai lá, Rafinha, fazendo favor? Que aí depois você já passa o vídeo. Já vamos assistir os 2 vídeos do casal. Acho que é para direita, Rafa. Aí tá o Roy e a Doris. Ficou pequena a foto, né? Eu achei que ia ficar maior na tela. A esposa do missionário Roy Kenny. E depois nós vamos orar, um minutinho só. Depois nós vamos orar pelo Roy também, né? Por esse momento. Eu imagino quantos anos, né? De casados aí. Meu Deus, né? Uma vida toda. Pode ir, Rafa. Estaremos orando por ele. Aí eles estão num culto lá em Neves Paulista. Olha a Doris com o acordeon. Ela tocava acordeon. A gente aqui difícil para tocar um violão, né, Zé? Você imagina tocar um acordeon. E ali o reverendo Roy no meio. E eles falaram o nome daquele irmão, mas eu agora não me recordo. Pode passar, Rafa.
Aí a Doris reencontrando a Midori Ono, que é essa senhora que em Neves Paulista começou junto com essa família o trabalho Metodista Livre lá em Neves Paulista. Pode passar, Rafa. E aqui, olha, é a foto da nossa primeira igreja Metodista Livre em São José do Rio Preto. Que simplicidade, né? Começou aí nesse pequenino salão, ele falou o lugar, para cima da Jorge de Biriçá, devia ser centro ali, até porque tudo era centro, né? Acho que Rio Preto devia ter 5 ruas nesse tempo, né? E foi aqui que começou. Ali tá a Doris, é a primeira ali da ponta, se eu não me engano, ó, é a Doris. E eles tinham esse foco no trabalho com as crianças. Você vê que tem bastante crianças, né? Eles faziam esse trabalho, eles começaram, o Roy explicou no vídeo que eles começaram com esse salão e também na casa de uma irmã que era da presbiteriana, a irmã, acho que é Zenaide. E ela viu ali, né, o coração do Roy, da Doris, e ela abriu a casa dela para eles fazerem culto doméstico, levando esses vídeos não, né, eu acho que são slides, né, na verdade, sobre Jesus para essas crianças. E aí então eles estavam evangelizando essas crianças. Seria tão legal se a gente descobrisse hoje, né, quem são elas, né, para a gente saber o que aconteceu com essas pessoas, qual foi o efeito do evangelho na vida delas. Pode ir, Rafa. E aí está o casal. Essa já é uma foto bem mais recente. A Doris e o Roy. E pode ir, Rafa. E aí está a nossa homenagem que a gente fez no nosso Instagram, em Love and Memory of Doris Kenny. A gente agradece a nossa querida missionária. E aí tem 2 vídeos. Eu quero apresentar a minha senhora Dona Doris, que sempre estava ao nosso lado. E ela vai falar um pouco, mas esta vez não vai ser em português. Por favor. Hi. I can still see the pictures of Rio Preto and when we moved in there, into that house. Vernon was born in Rio Preto, but it was very interesting. We were going to borrow the car from our neighbors whenever I needed to go to the hospital. And when Roy went to get the car, it had 2 flat tires. Well, being a nurse, I certainly didn't wait. I waited until the last minute, of course. So Roy thought, oh, what's going to happen here? So he went out to the road, and there was a police car going by. And so Vernon and I went to the hospital in the police car, his first ride in the police car. That's one of the remembrance of Rio Preto. Ok? Vou tentar traduzir aí, Rafa. Pode dar um pause aí. Eu quero apresentar. Ela está explicando justamente quando o Roy perguntou para ela, né, o que fazia ela se lembrar de Rio Preto. E olha que interessante, né? A figura, a mãe, é o coração de mãe, né? Ela lembrou do quê? Do nascimento do filho aqui em Rio Preto. E aí ela conta que no dia do nascimento do Vernon, eles iam pegar o carro dos vizinhos emprestado para irem para o hospital. Só que na hora que chegaram, provavelmente na garagem, acredito, né? Olharam para o carro, tinham 2 pneus furados. Então não tinha nem jeito de ser, rapidinho troca aqui, né? Aí ela fala, não, como eu sou enfermeira, eu estava tranquila, eu sabia que, né? Só que de repente passou uma viatura da polícia, e aí a polícia conduziu, levou ao hospital a missionária Doris e o Vernon. E aí ela fala que o primeiro passeio do filho dela, que nasceu em Rio Preto, foi dentro da viatura da polícia, que levou para o hospital, socorrendo ali a missionária Doris. É muito bonito, vocês viram a simplicidade dela, né? A singeleza dessa mulher maravilhosa. E o que marcou Rio Preto na vida dela foi esse fato interessante, né? Que o filho, né, provavelmente o primeiro filho do casal, o Vernon, nasceu nessa maneira tão inusitada. Tem um segundo vídeo, você pode abrir para a gente, Rafa, fazendo favor? Quero agradecer a oportunidade que temos hoje de falar um pouco do trabalho em São José do Rio Preto. Vai perdoar o nosso português, porque faz tempo que não uso esta língua. E a Dona Doris também tem algumas dificuldades em falar nesta língua. Fomos para o Brasil no ano 1955 e em 56 fomos para São José do Rio Preto.
alugamos uma casa na rua Jorge Tibiriçá, naquela parte da rua que está perto de uma igreja católica. Não foi muito longe daquele lugar que alugamos um salão, uns 3 ou 4 quarteirões de Jorge Tibiriçá, e lá começamos a pregação do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de conhecer uma senhora, Dona Zenaide, da Igreja Presbiteriana, e ela nos convidou para fazer uns cultos no quintal dela. Então, fomos com o projetor e uns filmezinhos de Jesus Cristo. E erguemos uma tela e fizemos a pregação com aquelas fitas que tivemos. E lá foi que tivemos as primeiras conversões, pessoas que abriram os corações a Jesus. Uma senhora era Dona Maria, o marido já tinha morrido, mas ela era espírita. Mas se interessou pelos filmes, veio e se converteu. Mas quase toda a família também veio, mas uma das mocinhas da família, Vanilda, ela ficou com tanta raiva que a mãe estava assistindo e começando a seguir a Jesus. Mas, finalmente, também Deus tocou no coração dela e ela se converteu ao Nosso Senhor. Uma das outras moças daquela mesma família, Jerônima, finalmente foi trabalhar como empregada na família Reichmann. E quando os Reichmanns voltaram para os Estados Unidos, ela foi com eles, e quando eles morreram lá, Jerônimo ficou lá. E os outros rapazes daquela família, realmente eu perdi a situação deles, não sei onde estão agora. Aí, obrigado, Rafa. São esses 2 vídeos, nós temos mais 3 ou 4, que aí o reverendo Roy vai contando sobre conversões que aconteceram aqui em Rio Preto, pessoas que foram tocadas, como que o trabalho da Metodista Livre ia crescendo aqui na nossa cidade. Eu quero terminar, nós vamos fazer uma oração, e eu quero, em nome de toda a Igreja Metodista Livre de Rio Preto, transmitir os nossos sentimentos, o nosso luto para toda a família do reverendo Roy Kenny, e especialmente vamos orar nesse momento por eles, pelo Roy, por todos os filhos e netos e bisnetos e tudo mais o que tiver envolvido nessa família tão linda, né? E agradecer a Deus, irmãos, porque homens e mulheres como esse casal, um dia eles se abdicaram de tanta coisa para poderem propagar o Evangelho, para que chegasse até nós hoje. E nós só temos que agradecer a Deus por isso. Nós vamos agora orar nesse momento. Eu convido você a orar comigo. Vamos nesse primeiro momento orar pela família do reverendo Roy. Orar, agradecer a Deus pela vida da missionária Doris, por uma mulher de tanta sabedoria, por uma mulher de tanta singeleza, de tanta humildade. E aí em seguida a gente vai desligar a nossa live e nós vamos passar a continuar a oração aqui no templo com os demais pedidos de oração. Eu quero em nome de Jesus agradecer você que está nos assistindo, que Deus abençoe ricamente a tua vida. A gente vai orar, vamos orar juntos, mas eu já quero deixar aqui um agradecimento a todos e especialmente ao reverendo Roy Kenny, se um dia ele conseguir nos assistir essa live, ou pelo menos chegar ao conhecimento dele que Rio Preto é muito grato por todo o esforço, todo o empenho, todo o carinho, que às vezes nós não vemos o trabalho nosso do campo lá atrás, né? Mas pode ter certeza que o Senhor, a semente que é plantada, ela não é em vão, né? Nenhuma semente é em vão.